Abra comigo em 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Graças a Deus que nós estamos aqui na casa do Pai, adorando o Senhor Jesus. Não tem nada mais importante do que isso na vida do crente, viu, irmãos? Nada pode substituir isso na minha e na sua vida. Nós temos que estar na presença, porque a qualquer momento o nosso Pai vai buscar um povo zeloso de boas obras que está diante da sua presença. Tem gente que está brincando, se Jesus vir buscar, vai ficar aí para enfrentar o anticristo, e há uma grande possibilidade de perder a salvação, porque se não serviu a Deus com o Espírito Santo, igreja aberta, sem perseguição, imagine quando o anticristo começar a assassinar os crentes, essas pessoas vão negar, e aí sim vai perder a sua salvação. Então a gente tem que vigiar para que nós possamos subir na primeira vinda, amém, irmãos? Primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Coríntios, capítulo 10, verso 14. Eu quero pregar hoje num tema assim: a sua vida é para a glória de Deus? Repita para o seu irmão: você está vivendo para a glória de Deus? É muito sério isso aí, olha para ele de novo, porque é sério. Você está vivendo para a glória de Deus? Você sabe por que eu aprendi? Já antecipando um pouco aqui o sermão, e o Espírito Santo falou muito ao meu coração na minha casa. Eu fiquei hoje meditando na Sagrada Escritura, falando: meu Deus, a gente já leu isso aqui, já não sei se eu preguei, que eu estou me perdendo com tanta pregação. Vi lá no meu esboçário, e deve ter uns 100 papelzinhos desse aqui, dos que eu resolvi marcar, ou mais, bem mais de 100. E eu falei: Senhor, me ajuda, mas a igreja do Senhor me dá uma palavra, e Deus ministrou no meu coração algo profundo, irmão, sobre a questão: quem não vive para a glória de Deus aqui, não vai viver para a glória de Deus lá. Você está prestando atenção? Se eu e você não viver para a glória de Deus aqui, nós não vamos viver para a glória de Deus na eternidade. Tem que começar aqui. E eu vejo o apóstolo Paulo no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele dando recomendação para aquela igreja, mas também que serve para essa, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levando em consideração, irmãos, que o capítulo é muito longo, eu vou começar aqui a partir do verso 14, mas eu quero trazer um resumo. Ele vai lá na antiguidade e puxa a história de Israel, dizendo dos pecados que Israel cometia, e ele estava trazendo uma orientação para aquela igreja vigiar, para aquela igreja viver para a glória de Deus. E no verso 14, meus irmãos, é um texto que a gente tem que parar para analisar. Presta atenção a partir do verso 14. Portanto, meus amados irmãos, foge da idolatria. Olha que versículo o apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja que era espiritual, mas não era perfeita, como nós somos espirituais, mas não somos perfeitos. Mas a todo momento da nossa vida, a gente tem que estar com a nossa visão na palavra, com o nosso coração na oração, porque essa idolatria que o apóstolo Paulo está advertindo aqueles irmãos, já havia acontecido lá atrás. E para quem não sabe, o pecado de idolatria foi o pecado que mais deu trabalho para Deus no meio do teu povo. Foi o pecado que obrigou Deus mais matar gente na Bíblia, foi o pecado de idolatria. E a gente no nosso século tem uma visão de idolatria, uma santa com algumas velas acesas embaixo e alguém fazendo alguma romaria. Não, idolatria é tudo aquilo que assume o lugar de Deus na minha vida. Não é só uma imagem em pé em cima de uma mesa, eu ali fazendo uma reza, como alguns crentes pensam, e até julgam alguns católicos, eles são idólatras. Aí vão para o inferno. E é verdade que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os idólatras não herdarão o reino do céu. A Bíblia diz que na travessia do deserto, durante os 40 anos, Deus matou ali os idólatras. Eles não passaram. Os murmuradores, eles não subsistiram. Só saiu lá do outro lado Josué e Caleb. Os de 20 anos para cima, só Josué e Caleb. Para baixo, só Josué e Caleb. E quando eu olhei para esse versículo, falei: Senhor, tem alguma idolatria aqui no coração do pastor Alessandro? E comecei a fazer uma varredura na minha vida, porque tudo aquilo que está no lugar de Deus é idolatria. Pastor, mas se for meu filho, é idolatria. Pastor, mas se for a minha mãe, é idolatria. Pastor, se for meu pai, é idolatria. A Bíblia manda você amar teus filhos, instruir no caminho que deve andar. A Bíblia manda você honrar pai e mãe, mas não manda você colocar eles acima de Deus.
Deus. E o apóstolo Paulo começa trazendo essa palavra séria, e eu vejo ela muito bem atualizada para os nossos dias, porque a gente vê muitas pessoas se perdendo, achando que não é idólatra. Porque agora o carro está no lugar de Deus, porque agora a casa está no lugar de Deus, porque agora o emprego está no lugar de Deus, porque agora as amizades estão no lugar de Deus, porque qualquer coisa agora assume o lugar de Deus na vida do crente. Isso é um erro fatal. É um erro que nós não podemos cometer, porque a Bíblia já está registrando que muitas pessoas foram executadas por Deus por causa desse pecado. E agora, na era da graça, você pode até viver em idolatria e não morrer no caminho, mas o resultado final é horroroso, porque o próprio Jesus falou: ficarão de fora os idólatras. Quem está me ouvindo? Viver uma vida para a glória de Deus é fazer uma varredura no nosso coração sempre, porque a idolatria, ela começa devagarzinho. Hoje você deixa Jesus em segundo lugar, amanhã você deixa ele de novo em segundo lugar, e sempre alguém está tendo prioridade na sua vida que não é Deus. E nós precisamos tomar cuidado com a nossa vida, irmão. Nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que tem que controlar, mandar na minha vida. Eu não posso permitir, mesmo que eu estou prosperando, mesmo que eu estou voando na empresa, mesmo que meu salário está uma benção, mesmo que a minha casa está uma benção, as minhas propriedades estão uma benção, eu tenho que analisar o que está reinando no meu coração, senão é idolatria. E tem um preço a ser pago. Nós precisamos a todo momento da nossa oração falar: Senhor, eu não estou ficando idólatra não, porque agora a sua casa não tem prioridade para mim, porque agora a oração não tem prioridade para mim, porque agora a palavra não tem prioridade para mim. E sempre tem alguém no lugar de Deus aí. Procura aí quem é que está no lugar de Deus aí no seu coração. Procura ver quem é que tem tido mais atenção na sua vida. De uns tempos para cá, a gente canta que quer algo novo, a gente louva que Ele vai voltar e buscar, mas Ele vai buscar um povo que ama Ele, um povo que não é idólatra, um povo que coloca Deus acima de todas as coisas. E o apóstolo Paulo, conhecedor do Antigo Testamento, exímio mestre da palavra de Deus, ele começa a falar para aquela igreja: portanto, meus amados irmãos, foge da idolatria. Foge daquilo que está chamando a sua atenção, irmão. Aquilo que está te segurando, aquilo que está te prendendo, aquilo que está roubando toda a sua força, toda a sua energia, toda a sua inteligência, está sendo canalizado em outra coisa, mas não em Deus. Isso é idolatria. Tem gente que acha que não é. Quando você coloca tudo no lugar de Deus, é idolatria. Mas é meu filho, pastor. Não pode. Está errado. Você tem que amar seu filho, como eu já repeti, mas você deve colocar ele no devido lugar. A prioridade é o Pai. Ele deve reinar nas nossas decisões. E eu vejo esse versículo muito sério, porque dentro da igreja evangélica hoje, muitos não podem nem falar dos católicos, porque idolatra pastor, idolatra músico, idolatra o irmão fulano, a irmã Bertana, o templo que eles congregam. Tem um amigo meu que eu falo para ele qualquer hora, eu falo: filho, esse templo está reprovado pela Bíblia. Eu já fui lá no templo de Salomão algumas vezes. Ele fala: pastor, quando você está chegando, você desce no ônibus, você já arrepia inteirinho e que não sei o que. Eu falei: rapaz, isso aí é até proibido para a Bíblia, é idolatria. Um lugar que era para ser para a glória de Deus, Oswaldo, já se tornou idolatria. A gente não vai lá para adorar. Eu vou lá para ver o templo de Salomão. Eu vou lá porque diz que é suntuoso, é bonito, e esqueceu das recomendações bíblicas. Começa a idolatrar até o lugar que adora a Deus. É errado, é reprovado pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai chamando a atenção daqueles irmãos com uma orientação pastoral poderosa, principalmente para os nossos dias. Esse dia eu mandei um vídeo lá no grupo da igreja. Eu não sei se os irmãos gostam de ver vídeo espiritual, mas tem que ver. Por que eu estou dizendo isso? Esse dia eu estava conversando com o nosso irmão Diácono Adriano. Ele falou: é verdade, pastor, tem gente que quando era a pé, não sei se era com ele ou com outro obreiro, servia a Deus, foi comprar o carro, foi comprar o sítio, foi comprar o rancho, foi melhorar a vida. Em vez de colocar Deus no mesmo lugar que sempre deve estar, inverteu os valores. Aí daqui a pouco você vê o crente com a família inteira dele desviado, fora da presença. Deus não colocou nada na minha, na sua vida, para substituir o lugar dele. Quem está me entendendo?
Quer ver eu dar um exemplo rápido para os irmãos? Existem várias interpretações, mas na minha, eu estudei esse texto muitas vezes, a vida do patriarca Abraão. Abraão tinha uma promessa na vida dele, ele viveu em torno da promessa, desobedeceu no meio do caminho, mas a promessa de Deus veio se cumprir. Antes de Isaac nascer, a Bíblia mostra um Abraão. Depois que Isaac nasce, a Bíblia mostra outro Abraão. O pai da fé também teve um dado momento na sua vida que ele escorregou. Era só os olhos voltados para Isaac. Isaac era a motivação da vida de Abraão. Deus percebeu. Deus, espera lá, eu sou o Senhor. Os seres humanos são passageiros, irmão, marido, esposa, filho. Uma hora nós vamos embora em tempos diferentes um do outro, mas o nosso Deus permanece para todos sempre, e nós vamos viver a eternidade com Ele. Ele não admite o segundo lugar. E quando a gente vai estudar o texto, porque Deus nunca pediu sacrifício humano, Ele reprovou a vida toda sacrifício humano no Antigo Testamento. Jesus vem como Cordeiro de Deus, representando a simbologia daquilo que é perfeito, para pagar o preço uma única vez. E você vê Deus pedindo lá, o seu único filho, vai lá, entrega para mim lá no Monte Moriá. E Abraão sentiu que Deus estava recobrando dele o primeiro lugar, irmão. Ele percebeu que alguma coisa estava errada na vida dele. Olha só, se Abraão, pai da fé, o homem que tem a maior fé na Bíblia é Abraão. Nós somos descendentes de Abraão pela fé, e na vida dele tem uma promessa tremenda: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em um dado momento da vida dele, o Isaac entrou no coração. Deus falou: vou arrancar agora, leva para o monte. Ele foi lá, e você percebe que quando ele cata o cutelo para fazer o trabalho de sacrifício, Deus brada através do anjo: não, agora eu sei que tu me amas, percebe? Agora eu sei que tu me amas, ou seja, estou voltando para o devido lugar. Então, quando eu vejo esse primeiro versículo, eu parei nele aqui um pouco, porque nós podemos estar aqui na igreja nessa noite e você ser um idólatra. Você pode estar aqui ouvindo essa pregação agora, e a sua televisão lá virou um Deus para você. Aquele sofá, aquela geladeira, irmão, tanta coisa simples vai entrando na vida do ser humano e se torna uma idolatria, porque você talvez valoriza muito mais um objeto da sua casa do que as pessoas que estão lá ao seu redor. Talvez tem gente que lá que não recebe um abraço, um beijo, uma palavra amiga, mas você vive alisando o carro, você encera tudo lá, né? Passa um paninho com brilho, mas a pessoa que precisa de um abraço, de um beijo, você não dá. É idolatria. Aí a gente vê os católicos para lá e para cá, a gente olha para eles e julga ou não julga? Qual é o crente que nunca julgou um católico um dia na vida, chamando eles de idólatra porque eles têm lá a sua santa dentro de casa? Enganosamente, infelizmente, por falta de conhecimento, o povo é destruído. Mas dá dó de ver. Dá dó porque também tem dentro da igreja pessoas assim, que a casa já virou um Deus para ele, como Abraão aqui agora fez a promessa se tornar uma idolatria na tua vida. Eu vejo o apóstolo Paulo puxar lá atrás, aconselhando essa igreja. A primeira coisa que ele fala é idolatria. Irmão, por favor, ore a Deus nesse sentido. Senhor, não me deixa ser um idólatra, me liberta. Eu estou amando algumas coisas mais do que a sua casa, mais do que o Senhor, e Ele vai te ajudar, porque a nossa vida tem que ser uma vida para a glória de Deus. Olha só o verso 15: falo como entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. O apóstolo Paulo está trazendo àquela igreja a memória da unidade. A igreja, meus irmãos, aqui no Brasil, no Paquistão, na Coreia do Sul, simbolicamente no corpo de Cristo, é um só. E nós devemos ter esse propósito na nossa vida, de viver para a glória de Deus. E ele vai trazendo essas recomendações, orientando os irmãos. E veja aqui o verso 20: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Paulo está trazendo uma palavra pesada para aquela igreja. Vocês têm que prestar atenção.
atenção que mesa que vocês estão participando, porque a igreja participa da mesa da comunhão, da mesa da memória do sacrifício que Jesus realizou, mas ele está dizendo que existe uma outra mesa, e se a gente não observar, a gente vai fazer comunhão com a mesa onde os demônios governam. Tem muito crente que não presta atenção onde pisa, o que faz, que está enquadrado nesse versículo. Veja o verso 21: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quem já tinha lido isso aqui na Bíblia alguma vez? Olha que orientação pesada que o apóstolo Paulo está trazendo para a igreja, para aquele povo que já era de Cristo, que conhecia a palavra, para eles tomar cuidado para não ter uma vida de dupla personalidade, uma vida dentro da igreja na mesa do Senhor, uma vida fora da igreja, uma mesa dos demônios. Nós temos que analisar a nossa vida a cada dia, a cada momento, meus irmãos, porque Paulo já estava orientando aquela igreja que eles não poderiam participar de dois cálices. Eu e você não poderemos participar de dois cálices. Ou você e eu decidimos viver para a glória de Deus, ou então a nossa vida vai ser uma pedra de tropeço. Eu vou provar para vocês aqui nesse texto, para alguém. Tem alguém aí decepcionado talvez comigo, com você. Tem alguém esperando ver Jesus na sua vida e na minha vida, eles não vê, por isso eles não vêm para a igreja. Eu vou mostrar para os senhores aqui. Pensa que é fácil para o apóstolo Paulo trazer uma palavra dessa para os irmãos? Não é, e nem para o pastor pregar. Porque tem muita gente que não sabe o que é ainda. Uma hora está aqui participando do cálice do Senhor, outra hora está participando dos cálices dos demônios. Uma hora ele vem para a igreja adorar a Deus, outra hora você não vê mais na igreja. Não vive para a glória de Deus, não foca a sua vida para a glória de Deus. É um desperdício. Irmãos, quem está me ouvindo aqui, diga amém. Veja que o negócio é muito sério. Aqui não tem mensagem de autoajuda. Autoajuda você vai ter que comprar o livrinho dos espíritas, que lá tem. Aqui é a palavra de Deus, e eu fiquei confrontado com essa palavra. Ela me orientou a minha vida. Ela trouxe esperança, motivação para mim cada vez mais ficar focado nas coisas do Senhor. Olha o verso 21 que forte que é, vou repetir: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ele não alisou, não. Agora tem pessoas que não sabem o que é ainda. Já aceitou Jesus, já batizou, está na igreja, faz parte do corpo de Cristo, mas você não vê a pessoa crescer. Você não vê a pessoa desenvolver a sua fé, a sua vida espiritual. Ao mesmo tempo que você vê aqui na igreja, você vê em outros lugares, você vê a participação dele, dela, em outros lugares onde não deveria estar, comportamentos que não deveriam existir na sua vida. O apóstolo Paulo fala: não participei. Ele não ficou com medo da reação da igreja lá, irmão. Ele falou, como o pastor tem que falar aqui: você deve saber o que você está fazendo da sua vida, viu? Você deve saber o que você está escolhendo para a sua vida. Você deve prestar atenção se a sua vida é para a glória de Deus ou não. Você tem que se analisar, fazer uma retrospectiva na sua vida pessoal. Quantos anos eu estou na igreja? O que aconteceu comigo? Eu consegui influenciar alguém? Eu consegui realmente testemunhar Jesus da minha vida? Porque o pastor acabou de dizer que não pode estar em duas mesas. Então é para você escolher a mesa que você quer ficar. Amém? Porque ele não pegou leve. Verso 22: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Olha aí o que ele está dizendo. Ou a gente vai ficar na mesa que glorifica a Deus, ou a gente vai ficar na mesa que a gente vai escarnecer o Senhor. E ele fala: ou a gente vai irritar o Senhor, porque Deus se irrita. Deus, ele se cansa também, irmãos. Está lá no livro de Gênesis 6, verso 3, que o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Viu? Tem a medida da misericórdia de Deus também. Porque, pergunta para mim onde foi a misericórdia de Deus no Sodoma e Gomorra. Pergunta para mim onde é que estava a misericórdia de Deus quando ele falou: não entra para dentro com a sua família. A medida, meu filho. Já insisti demais com esse povo, já dei oportunidade demais para eles. Eles não quiseram me ouvir, não quiseram inclinar o coração para mim. Então o apóstolo Paulo está falando um versículo muito sério aqui, irmão. Eu vou ler de novo: ou irritaremos o Senhor?
Graça já. Na era da graça tem gente irritando a Deus. Deus está te vendo como um idólatra em alguns casos. Deus está te vendo em duas mesas em alguns casos. E o apóstolo Paulo fala: ou irritaremos ao Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? Claro que não. Se a ira de Deus me encontrar você, não vai sobrar nada da minha e da sua vida. É por isso que a gente tem que andar alinhado com a palavra, procurando viver uma vida para a glória de Deus. Nós não podemos esquecer que nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e a nossa vida tem que ser uma vida de santificação. Uma vida onde as pessoas possam ver a glória de Deus na minha e na tua vida. Eu fico preocupado, irmão. Se eu perceber que eu não estou sendo testemunho para ninguém, eu falo: meu Deus, me ajuda. E alguém já me viu fazer essa oração aqui no púlpito: não me deixe eu ser uma farsa na sua casa. Já fiz essa oração no monte, faço na minha casa. E eu faço geralmente essa oração chorando: Senhor, eu não quero ser uma farsa, não me deixa ser uma mentira. Eu tenho medo disso, irmão. Eu falo para Deus: Senhor, não me deixa eu ser uma farsa. Não permita que a minha vida seja uma história furada, mas que seja uma vida que as pessoas possam ver o seu poder, a sua glória na minha vida, mesmo eu sendo imperfeito. Não me deixa eu ser uma mentira. Isso tem me feito ficar em pé há 20 anos na igreja, irmão. Que eu não esqueço de pedir isso para Deus, porque o apóstolo Paulo está orientando aquela igreja para eles tomar cuidado para não irritar o Senhor. Tem gente que está irritando a Deus faz tempo. O comportamento não muda, a vida não muda, as práticas é a mesma. Depois vem para a igreja, quer cobrar o quê? Olha para a sua vida, veja aí se você já não passou da medida da misericórdia de Deus, e corre lá pedir misericórdia. Olha o verso 23: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. O crente tem o alto pré-julgamento pessoal da situação. Tem coisas que o povo fala que é pecado e não é, mas você tem uma mente santa. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Você sabe que não é tudo pecado, mas você sabe que tudo você não deve fazer, que vai provocar escândalo, escárnio à obra de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Tem hora que você precisa aprender a falar o não, irmão. Por que será que você não aprendeu a falar não? Eu vou dizer: o crente que não aprendeu a falar não, ele não se converteu. Não se converteu. Se você não coloca o não na sua boca em referência de decidir obedecer a palavra de Deus, e fala assim para todo mundo que te convida, todos os convites você está dentro, todos os lugares você participa, porque você não sabe falar não, você não se converteu ainda. Você precisa ter um encontro com a verdade. Porque quando Deus reina na tua vida, você vai ter que falar não para pai, para mãe, para filhos, para amigos. Não, não faço, não vou, não posso, não quero ir. O não vai ter que existir na nossa vida. Nós precisamos entender isso. E ele vai dando essas recomendações. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um que é do outro. Aqui é coisa da igreja, irmão. Você vem aqui no interesse de contribuir, de ajudar, de ser irmão, companheiro. Não busque o seu próprio interesse. E nós estávamos conversando aí, eu e o Adriano, esse dia, as pessoas que gostam muito disso aqui. Microfone é responsabilidade, é chamado. Eu sei que tem que dar oportunidade, que eu fui formado assim, eu amo dar oportunidade para as pessoas, mas isso aqui não deve ser o foco maior da tua vida. Você entendeu? Você deve sim ter o desejo de crescer, porque é uma ordem bíblica: crescei na graça e no conhecimento. Mas tem gente que faz tudo por microfone. Tem gente que, se tirar o microfone dele, ele muda de igreja. Ele não vem mais para a igreja, não suporta mais, porque ele só quer falar, ele quer estar na liderança. Aí você desafia a fé dele: vem cá, meu cidadão, você tem essa fé mesmo? Toma aqui 50 cadeiras, vão escolher um bairro, aí você vai trabalhar para Jesus lá. Não, pastor, deixa isso quieto. Então a gente tem que tomar cuidado. Quem está me ouvindo? Paulo vai nos ensinando aqui de uma forma poderosa: não busque o proveito próprio, antes cada um que é do outro. Irmão, comece a se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor. O seu irmão, seja crente, tente ajudar, tente contribuir, tente levantar, dar a mão, levanta alguém que está do seu redor. Mas eu vou chegar no versículo que a gente precisa chegar: comei de tudo quanto vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência,
porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Olha só, aqui o apóstolo Paulo dá uma aula, porque tem muita gente que não come isso, não come aquilo. Nós entendemos que Deus é dono de todas as coisas, é criador de todas as coisas, e aquilo que ele proibia lá nas leis, acabou agora, porque o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Tem uma recomendação: compre e não pergunta. Por exemplo, chega lá no açougue, vai pegar um frango lá, ele pergunta para o cara, você vai perguntar: foi estrangulado ou cortado o pescoço? Aí você não vai querer comprar. Se ele falar que foi destroncado, eu não compro. Se eu perguntar e falar que é destroncado, eu não levo para casa, porque eu já tenho na minha consciência que Deus não se agrada dessa prática. Então eu entro quietinho, me dá 2 quilos, 3 quilos, 5 quilos, cato a sacolinha e vou para casa e põe ele no fogo. Glória a Deus. Você não deve perguntar por causa da consciência. E esse texto é muito interessante. Olha o verso 27. Os irmãos que de vez em quando desobedecem e vai em quermesse comer frango de quermesse. Tem uns crentes que a gente orienta ele, não é só um franguinho, mas vamos ver então aí. E se alguém dos infiéis, olha que palavra terrível, irmão, meu Deus, essa palavra aqui ela não deveria entrar na sua vida. Ser infiel a nada, é horrorosa. Fiquei pensando nessa palavra, nós compartilhou lá nos pescados hoje. Que terrível que é essa palavra aqui, ó. Se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir comer de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser: foi sacrificado a ídolos, não comeis, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Agora, quando falar que é sacrificado, você só agradece, toma um copo d'água e vaza. Ó, irmão, é sacrificado. Aí a santa não sei do que, porque quermesse tem isso, irmão. Pode ver que tem lá para levantar fundos, mas tem lá um santo por detrás daquilo. Eu fui muito em quermesse e não podia comprar o frango. Eu esperava as pessoas saírem da mesa. Nós ia que nem piranga, a molecada da Sérgio Jardim, que era todo mundo quebrado, ninguém tinha dinheiro para nada. As pessoas comiam as coxas, né? Largavam aquele peito seco e nós ficávamos sondando as mesas assim, ó. Sai em nome de Jesus, levanta daí. A pessoa levanta, não tem vergonha, não está gravado aqui. Era difícil, os jovens hoje aqui que reclamam do pai e da mãe, a geladeira tem, as coisas, nós esperava as famílias sair da mesa, nós entrava de sola lá, os jovens não tem vergonha de falar não, muitas vezes lá na quermesse da Santa Terezinha, eu esperava as famílias sair, mas com uma meia dúzia lá, Roger, e nós avançava nos frangos. Mas tudo isso tem por detrás, irmão, o sistema religioso é consagrado a ídolos. O crente não deve participar. Eu sei que está contrariando aí, talvez você pode até ajudar. Você quer ajudar, você ajuda, mas não come. Que a pessoa às vezes te ajuda você quando você vende pizza da igreja, etc. Lá na Retesta tem isso. Pastor, eu te ajudei, agora você me ajuda. Aí você ajuda a pessoa, compra pizza. Se for consagrado, você não come, dá para outra pessoa. Mas por causa da sua consciência, você não deve comer. Mas eu não cheguei no versículo que eu quero chegar ainda. Verso 19: digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. E se eu com graça participo porque sou blasfemado daquilo porque dou graça? Agora vem, meus irmãos, esse versículo eu parei nele, e nós vamos parar nele aqui alguns minutinhos, pelo menos 10. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos repetir de novo. A sua vida, você está vivendo para a glória de Deus? Porque o apóstolo Paulo agora, nesse verso 31, ele chama a nossa atenção que não faz sentido se eu e você viver como igreja, como homens e mulheres de Deus, se tudo que eu e você faz, Deus não é glorificado. Se tudo que você realiza na sua vida, Deus não é glorificado, tem alguma coisa errada, porque a recomendação do apóstolo para aquela igreja e para essa igreja hoje é a mesma. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fizer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não é para a sua glória, não é para o seu reconhecimento, mas é para a glória de Deus. E como que eu faço isso, pastor? Fazer isso com honestidade, com integridade. Todas as suas atitudes, você tem que pensar antes.
Você tem que filtrar antes de você dar o primeiro passo. Você tem que analisar o que você vai fazer, porque aquilo que você vai fazer sendo crente, ou vai glorificar a Deus, ou vai ser pedra de tropeço para alguém. E eu vou mostrar para os irmãos, está aqui no texto. Pensa aí, irmão, se você está comendo para a glória de Deus. Pensa aí se você está bebendo para a glória de Deus. Pensa aí se você está vivendo para a glória de Deus. Ele está sendo glorificado lá no seu trabalho. Lá Deus é glorificado. Quando você trabalha, as pessoas vê Deus em você, nas suas atitudes. Você não é desleal lá no seu trabalho não, né? O que é para você fazer, você faz. Você não passa para o outro. O que está dentro da sua capacidade de fazer, você faz. Se você faz, você está glorificando a Deus no seu trabalho. Dentro da sua casa, se você faz algo dentro da integridade, você está glorificando a Deus nas suas atitudes. Os filhos vão ver, a família vai ver, a igreja vai ver. Quando você sai para comer, Deus é glorificado. Não é não? Você esquece de agradecer? E olha que na crise aí Deus está cuidando bem de nós, hein, irmão. Eu vejo aí, eu tenho crente que não posta, mas eu sei que ele está comendo carne. Eu sei que Deus está abençoando ele. Eu sei que ele tem uma vida próspera, abençoada. Mas Deus tem sido glorificado lá? Ou você tem feito algo para depois trazer escândalo, problema? Então o apóstolo Paulo fala, e de uma forma geral ele fala: fazei tudo para a glória de Deus. É tudo. É chegar na igreja para a glória de Deus. É terminar o culto, é para a glória de Deus. Se comprar o outro carro, é para a glória de Deus. Se pintar a sua casa, é para a glória de Deus. Para dar uma volta com a família, é para a glória de Deus. É para visitar um irmão, é para a glória de Deus. É para negociar, para a glória de Deus. É para trabalhar, para a glória de Deus. É para fazer a vontade de Deus, para a glória dele. Agora, se você olha o que você faz e você fica com vergonha do que você faz, não é para a glória de Deus. Se você não aprova o que você está fazendo, imagine Deus. Você está fazendo e você está reprovando. Imagine Deus que é santo. Mas aí o apóstolo Paulo traz um versículo aqui, irmão, que dá medo. Olha o verso 22. Portai-vos de modo que não deis... Está na tela, irmã? Obrigado. Olha lá. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então eu já achei o problema aqui. Se o crente que batizou, aceitou Jesus, não vive para a glória de Deus, ele já está sendo pé de tropeço para alguém aí. Ele já está fazendo alguém parar no meio da caminhada aí. Tem alguém ferido por causa de você aí. Tem alguém machucado por causa das suas atitudes aí. Porque você faz sem pensar. Você não faz para a glória de Deus. A sua vida não é movimentada para a glória de Deus. É só no entorno do teu ego, da tua vontade, dos teus interesses. Você esqueceu que você é igreja. E aí o apóstolo fala que é um perigo. Se isso estiver acontecendo, irmãos, é a coisa mais horrorosa que pode acontecer na minha e na sua vida. Você quer se machucar sozinho? Se machuca. Quer fazer algo que vai só machucar você? O problema é seu, você é adulto. Põe na tela o verso 20, vai lá, ó. Portanto, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Essa parte é principalmente para nós aqui, ó. Nem à igreja de Deus. Se a pessoa não prestar atenção como ela levanta e como ela dorme, como ela está sendo como crente, você já virou uma pedra de tropeço e não sabe. Tem alguém que não quer vir para a igreja por causa de você. Tem alguém que não quer vir servir a Deus por causa do teu comportamento. Você não glorifica a Deus, você não exalta a Deus. Inclusive, irmão, quando você não consegue influenciar ninguém na sua casa, o seu testemunho está ruim. Que eu li hoje na Bíblia lá, que não existe maior pregação do que a nossa vida. Eu posso falar uma hora aqui, mas se eu não viver, eu estou perdido. Se eu não colocar essa verdade dentro da minha vida, eu sou um fariseu hipócrita. Mas quando eu prego com a minha vida, irmão, as pessoas não suportam. Quando as pessoas começam a ver o Cristo que tanto você fala em você, eles vão se rendendo. Olha lá como é que aquele rapaz mudou. Falava mal dele, não consigo falar mais. Olha como é que ele cuida da casa dele. Olha como é que ele ama a esposa dele. Olha como é que ele cuida dos filhos dele. Olha como que ele chega na igreja. Olha a reverência. Veja como que aquela família vive para a glória de Deus. Não é pedra de tropeço. Mas, irmão, tem lugar que você fala que o camarada é crente. Ele fala de que igreja? Que igreja ele é crente? Ah, não acredito. Ele está na igreja?
Mas como que aquela pessoa está na igreja, pastor? Esse é o problema que a gente esquece. O diabo quer fazer eu e você passar vergonha. Por isso a gente tem que viver focado. Levantou de manhã, irmão, a primeira hora que você levantou da sua cama, comece a fazer isso. Eu estou fazendo isso já faz alguns anos e mudou minha vida. A primeira hora minha para Deus. Eu levanto de manhã, escovo essa boca cansada, vou lá, faço a minha oração, pego a minha Bíblia e vou ler. Depois a Marisa levanta, faz um cafezinho, eu tomo um café e vou trabalhar. Mas a primeira hora já está sendo dedicada a Deus na oração, e eu pedindo para Deus: vai comigo no meu trabalho, volta comigo, fica na minha casa, me ajuda a dar testemunho da tua presença, que eu sou fraco. Senhor, eu sou fraco demais, me ajuda. Quem está me ouvindo aqui? Preste atenção. Faz isso a partir de amanhã, segunda-feira de novo. Fala: Senhor, eu vou viver para a sua glória agora. Eu nunca vivi isso, não. Eu entrei na igreja lá, melhorou algumas coisas da minha vida, mas não tinha isso como prioridade, não. Mas agora eu quero viver para a sua glória. Eu quero fazer as coisas e saber que o Senhor está sendo glorificado. Tudo que eu colocar a mão, eu quero que o Senhor seja glorificado. Tudo que eu for fazer, eu quero que o Senhor seja glorificado. Porque quando Deus não é glorificado, a pessoa começa a provocar os escândalos. E a Bíblia é séria nisso aí. Ai, é necessário que o escândalo venha, mas ai por quem ele vier. É sério, irmão. Não é só vir para a igreja, meter uma gravata no peito e vir aqui dar glória a Deus, não. É responsabilidade. Nós temos que analisar isso. Se você está vivendo aí e não é para a glória de Deus, vai rever se você nasceu da água do Espírito. Vai dar uma analisada se realmente o seu nome está escrito no livro da vida. Se hoje faz confusão, amanhã de novo, depois de novo. Uai, eu não entendo isso, porque é o maior medo que eu tenho. Gente, eu não sou perfeito não, e amanhã vocês podem decepcionar, que todo homem é sujeito a cair. Mas o maior medo que eu tenho, Diácono Oswaldo, é provocar escândalo. Rapaz, eu tenho medo disso. Eu fico olhando vocês aqui, que Deus me abençoe de pastorear vocês amanhã. Depois vocês verem um escândalo na minha vida, eu posso desvirtuar pessoas com o meu comportamento. Eu posso fazer pessoas a tropeçar na fé, como o apóstolo Paulo falou, e eles não querer mais Jesus por causa do meu comportamento. Então a gente tem que vigiar, tem que buscar a Deus de todo o nosso coração e viver para a glória de Deus. Quer ver para a gente ir embora 5 minutinhos? A exigência de Deus, irmão, ela é muito séria. Coloca para nós aí Mateus capítulo 10, 37, 38. Nós não servimos um Deus que não cobra nada do teu povo, viu? Fica pensando que Jesus é bonzinho, não quer nada de você, não, que é mentira. Mateus 10, 37 e 38. Quer viver para a glória de Deus? Aprende a fazer isso. Veja o verso 37 e o verso 38, que sério que é isso. Falei: meu Deus, me ajuda. Nós não sabemos se nós temos isso, essa estrutura, mas a Bíblia pede. Verso 37 e o verso 38, para você entender quem é o Deus que você serve. Eu comecei falando de idolatria, quem lembra? A primeira coisa que eu toquei foi sobre a idolatria. Olha o que Jesus fala para nós aqui, ó. Verso 37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar a sua cruz e não seguir após mim, não é digno de mim. Olha só que palavra séria, irmão. Se a gente apresentar esse evangelho para muita gente, as pessoas querem sair correndo da igreja, mas está na Bíblia. O Senhor não aceita o segundo lugar. Agora, se Ele está falando das pessoas que a gente mais ama, que é pai, mãe mesmo e filho. Um ser humano inteligente, ele ama pai, sim, ama a mãe, ama os filhos, porque é nosso sangue. E ele está dizendo: mesmo que for as pessoas que você mais ama na terra, você tem que colocar eles no devido lugar. Eu devo ser o primeiro. Olha a exigência dele. Eu devo ser o primeiro na sua vida. É eu que devo reinar no teu coração. Depois, pai, mãe, filhos, mas cada um no seu devido lugar. Agora eu te pergunto, se Jesus mandou, Ele deixou claro que não é digno dele quem não tem esse comportamento. E você vê pessoas que estão no lugar de Jesus, é o carro, é o idólatra lá, é o rancho, é a moto, é a bicicleta, é o trabalho.
Você imagina, irmão, como é que vai ser o final dessa pessoa? Se pai e mãe já é para ficar em segundo lugar, se filho já é para ficar em segundo lugar, e os bens materiais, o materialismo já entrou, já dominou, já fez a cabeça, e a pessoa até está fazendo coisa errada por causa do que tem. Despreza até os irmãos, escolhe as pessoas, só quer estar em volta de quem tem, despreza quem não tem. E a Bíblia diz que o valor de um homem não consiste nos seus bens. Tem muita gente que tem riqueza, mas você não aprende nada com ele. Tem gente que tem posse e você não agrega nada, que você olha para a vida dele, você nem quer ter o que ele tem, porque a vida que ele tem não é para a glória de Deus. Então que você, no nome de Jesus, analisa isso. Você está vivendo para a glória de Deus, irmão? É simples. É um arrozinho com feijão. É o voltar para casa agora, volta para a glória de Deus. Viu? É conversar com a esposa para a glória de Deus, com a mãe, com os irmãos, na igreja. Viva aqui para a glória de Deus. O tempo nosso vai passar, irmão. A qualquer hora pode ir individualmente ou coletivamente acabar a nossa história aqui. Mas eu acredito que quem não glorifica a Deus aqui com a sua vida, não vai glorificar a Deus lá. Ele acabou de dizer, não é digno de mim. Essa pessoa nunca me colocou em primeiro lugar. Deus sabe, viu? Esse crente aí nunca me colocou na prioridade da vida dele. Não, eu nunca reinei no coração dele. E ele não vai poder voltar atrás aqui, Oswaldo. Ele já avisou. Quem colocar Jesus em segundo lugar, irmão, para qualquer outra coisa aqui na terra, vai ficar aí, viu? E depois não tem que reclamar. Agora, se você quer viver uma vida que agrada a Deus, ora, Senhor, eu tenho dificuldade, eu gosto tanto das coisas que o Senhor me deu, que às vezes eu acabo me perdendo, mas me orienta, Espírito Santo, me dá essa maturidade espiritual de eu não inverter os valores da minha vida, porque o pastor falou lá, eu não quero ser um idólatra. Eu digo aos irmãos que hoje é capaz de ter meia-meia idólatra dentro da igreja evangélica, como também dentro da igreja católica. Gente adorando o templo, adorando a liderança, colocando no lugar de Deus. Está tudo errado. Mas que nessa noite, você que gosta de ler Bíblia, vai lá em 1 Coríntios, faz uma leitura lá. É 33 versículos, capítulo, devagarzinho. Vai aprender mais na sua casa, que Deus vai falar melhor no teu coração. Amém? Deus abençoe a todos. Mas põe na tela lá só o último verso. 1 Coríntios 10, 33, para a gente ler toda a igreja. Toda a igreja vai ler comigo isso aí, para a gente memorizar. Se o apóstolo Paulo falou isso para aquela igreja que tinha todos os dons, pedindo para eles prestar atenção, imagine nós. Eu posso ouvir a voz dos irmãos lendo esse versículo comigo? E bom até a gente memorizar ele. Todos, 1, 2, 3. Como também em tudo. Mais de muitos, para que assim possa se salvar. É o 34, né? Que fala lá que fazer tudo para a glória de Deus. 31, nós erramos aí. É o 31, esse versículo aqui, irmão. O texto inteiro tem 33 versículos, se não me falha a memória. 33. Eu frisei a minha mente nesse verso aí. E falei para Deus me ajudar. Toda a igreja, vamos ler? 1, 2, 3. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu te pergunto, se eu e você quiser fazer isso mesmo, vamos melhorar como crente ou não? Se de fato o marido e a mulher conversar lá em casa, vamos viver para a glória de Deus, meu amor? Cata os filhos, chama eles, vamos viver para a glória de Deus. Chama lá a sua família, vamos viver para a glória dessa casa, não glorifica a Deus. Chama eles, irmãos. Chama lá o seu marido, chama lá as pessoas que vêm com você na igreja da tua casa. Fala para eu descobrir hoje que a gente não vive para a glória de Deus. Vamos viver a partir de hoje. E um ajudando o outro, você vai ver a harmonia, você vai ver a espiritualidade que a sua casa vai ficar. Coisa linda de Deus. Amém? Deus seja louvado.